TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, que bom, iniciou-se mais um dia, nossa aula, mais um encontro, mais um aprofundamento, mais um aprendizado. Eu estou muito feliz de poder contar com sua presença. Peço que você leve esse livro Levítico, tá maravilhoso. Normalmente nós não temos oportunidade de estudar, de ler esses livros que são assim praticamente obscuros para nós. Então, aproveite esse momento que a TV Imaculada está lhe oferecendo de fazer esse estudo breve e muito pitoresco para que você chame seus amigos, seus parentes, com quem você convive, para que possa aproveitar essa oportunidade de também se aprofundar e conhecer. Agradeço aqui conosco para nos ajudar nesse entendimento, Padre Carlos. Olá, gente. É o diácono José Carlos. Tamo junto. E nós vimos no programa anterior, quem não viu, vá buscar no YouTube ou pode até ligar pedindo aqui que reprise o programa. Nós vimos as questões todas que dizem respeito à purificação do leproso no capítulo 14 e vimos também no primeiro bloco o capítulo 13. Coisas maravilhosas. Gente, eu não sabia que existia lepra de casa, lepra das roupas, lepra do corpo, né? Então, para mim, tudo isso foi uma novidade muito interessante. Estou super cheia de conhecimento e quero que você também fique assim. Hoje, nós vamos entrar no capítulo 15 do livro do Levítico. É um pouquinho longo, mas muito pitoresco o detalhamento desse capítulo. Portanto, quem está sem a Bíblia pode nos acompanhar. Vai dizer, Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse: falai aos israelitas e lhes direis: quando um homem tem um fluxo que sai do seu corpo, tal fluxo é impuro. Enquanto tiver o fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até a tarde. Toda sela sobre a qual viajar este homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em um objeto qualquer que tenha estado debaixo dele ficarão impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto deverá lavar suas mãos, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para sua pureza. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente e então ficará puro. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá diante de Yahvé, à entrada da tenda da reunião, e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Assim, o sacerdote fará sobre ele, diante de Yahvé, o rito de expiação do seu fluxo. Quando um homem tiver emissão seminal, deverá banhar em água todo o corpo e ficará impuro até a tarde.
Toda veste e todo couro atingido pela emissão seminal deverão ser lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver coabitado com um homem, deverão ambos lavar-se com água e ficarão impuros até a tarde. Interessante. Essa é uma questão que diz respeito às impurezas sexuais, especificamente aqui no caso a do homem. E eu quero pedir que o diácono comece já provocando aqui para nós o entendimento, que são muitos detalhamentos e que eu fico pensando, meu Deus, acho que os homens não podiam cumprir tudo isso. Eu vou citar aqui o Alonso Schockel, que é comentador dessa Bíblia do Peregrino. Ele tem um comentário interessante. Diz assim: as secreções sexuais devidas a causas naturais ou doenças incapacitam o homem e a mulher para participar do culto. Por quê? O autor não o diz como se preocupasse apenas com regular situações frequentes. Seu juízo é cultual, não é médico nem moral, e sua intenção é que se restabeleça o estado de pureza. Para tanto, introduz um sacrifício expiatório, não é, para esses casos. Então, voltamos a dizer, não é moral e nem médico, né? Mas é sobretudo cultual, a pureza para poder participar do culto no templo, na sinagoga, certo? Então, para isso tem o tal sacrifício expiatório. E, como já dizíamos em outro programa, a sexualidade, né, ela é sagrada, ela é importante, né, para cumprir lá o mandamento do livro do Gênesis, sede fecundos, povoai a terra, né? E então, toda essa secreção, sangue, líquido seminal, ali no versículo 2, que aí fala de fluxo de sangue do homem, em outras traduções vai se tratar por blenorragia, ou num vocábulo mais conhecido, gonorreia, né, que é uma infecção que vai eliminar pus ali pela uretra. Então, essa secreção era muito comum, não tinha antibiótico naquele tempo, tornava impuro o homem, né? E aí tem uma série de consequências, porque a roupa, a cama, qualquer objeto tocado, até a cela onde ele cavalgasse, né, seja pela blenorragia, seja pela poluição noturna, seja pela relação sexual, né, ele emitindo um líquido seminal ou qualquer outra secreção, com certeza tornava impuro. Então, a gente vê, parece até um refrãozinho, as pessoas que o tocassem, tudo fica impuro até final da tarde, né? E como se purifica? Se purifica através da água. Então, lá por último, ele vai falar, né, de uma relação sexual, que ambos ficam impuros, claro, porque emite o líquido, a ejaculação, né? E aí, então, como é que faz para purificar? Tem que tomar banho, né? Agora, é meio complicado, por exemplo, no deserto, não tem água, aí ia ficar impuro quanto tempo, né? Complicado. Nós temos uma pequena diferenciação. Aquilo que seria o líquido seminal natural, né? E aquilo que é um fluxo de uma infecção. No caso da infecção, existem os 7 dias de impureza, e a oferta pela purificação, enquanto que o líquido natural, só o banho, e à tarde já cessa a impureza. Então, nós temos essa diferenciação aí. O último versículo que nós lemos também é interessante para a gente ampliar um pouco mais, quem sabe, uma possível consideração a respeito dessa impureza de que fala. O versículo 18, né, fala de uma relação sexual normal, né, e sem derramamento de líquido e sem infecção, né, em que também existe a impureza até a tarde e o banho, né?
Então veja, aqui talvez, né, a gente tentando aprofundar um pouco essa questão da sexualidade, vamos recordar mais uma vez o que já dissemos. Primeiro, a sexualidade é criada por Deus, né, não só entre homem e mulher, mas até entre os animais e as plantas, né, vai produzir semente da sua própria espécie, ou seja, a continuidade da criação passa pelo sexo, pela sexualidade, nem que seja vegetal, né? Então, isso faz parte da criação, é querida por Deus. Então, por si, né, tudo isso também é bom, como toda a criação. Mas teve uma relação, existe uma impureza, pelo menos até o final da tarde. Talvez a gente possa entender que se é uma criatura de Deus, se faz parte da criação de Deus, por outro lado, não é um atributo de Deus, né? Porque Deus em si mesmo ele não tem sexualidade, assim como ele não tem uma esposa, como a maioria das divindades antigas e até modernas, digamos assim, dos cultos, né? Afro-brasileiros, etc. Sempre existe o masculino e o feminino também, enquanto que em Deus não existe masculino e feminino. Embora seja sempre tratado de pai e como se fosse homem, mas na verdade não tem sexualidade propriamente dita. Então, de certa maneira, né, nós temos essa tensão, mais uma vez, entre aquilo que é o bom e pertence à criatura e aquilo que é divino, que está acima disso também, não é? Então, talvez, repito, né, a palavra, a própria relação sexual traria uma impureza que seja leve, mas por quê? Porque não pertence ao âmbito do divino, pertence ao âmbito da criação, né? Então, nesse sentido, talvez se coloque dessa maneira aqui também a própria relação sexual, apesar de ser abençoada, mas também carregar uma certa impureza. Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas depois fiquei meio confusa. Na verdade, o sacerdote era uma pessoa comum, que estava ali a serviço de Deus para enriquecer o templo com suas oferendas, que eram entregues pelos, digamos assim, pecadores. Os fiéis em geral, pelos né? fiéis. Né? Porque as oferendas eram todas oferecidas por aqueles que se consideravam em débito para com Deus. Não, mas também o sacrifício de louvor. Tinha o sacrifício de não louvor. é sempre, as oferendas nós Nem vimos... sempre tinha o condão da expiação. Não, Poderia exatamente. ter o condão do louvor. Tá. O holocausto, Do a local. ação de Isso, graças, certo. etc. Muito bem. Mas no caso, vamos supor, ele cita tanto detalhamento aqui que poderia acontecer com o homem, né? Que nós estamos tratando aqui só do homem. Como é que esse sacerdote poderia buscar a expiação de Deus, a purificação de Deus, no caso de acontecer um desses citados aqui por ele? Vamos supor, à noite ele teve a secreção do sêmen, ou espontaneamente, ou esses sacerdotes eram casados Sim. também, tinham suas esposas. Como é que ele deveria procurar um outro sacerdote, expor o seu pecado, digamos assim, a sua impureza, e se submeter também ao ritual da purificação, ou isso era humilhante para ele enquanto sacerdote? Aí já é uma questão meio complicada, né? A questão do fórum interno, vamos dizer assim, se era humilhante, eu não sei. Mas é meio complicada essa questão. Mas certamente nós sabemos algumas coisas, né? Nós tínhamos os vários turnos, né? Dentre os levitas que auxiliavam o culto, e entre os sacerdotes existiam as várias famílias também, né? Sacerdotais, etc. Então, não sei dizer propriamente desde quando, mas o oficiar, né, no templo foi organizado por meio de turnos das famílias dos levitas e dos sacerdotes, ou seja, se fazia uma escala de serviço, né? Então, suponho, não sei, aí eu não posso dizer com certeza se tem alguma coisa mais específica na palavra de Deus, mas se supõe que se ele estivesse, né, o sacerdote, estivesse escalado para tal semana ele estar a serviço do templo, se supõe que ele se absteria da relação sexual normal
Tá. nas vésperas pelo menos, né? Já que a impureza iria até a tarde. Agora, se tivesse uma doença, né, como a gonorreia que fala aí, ele teria que cumprir os 7 dias também, não Entendi. poderia oficiar certamente, né? Uhum. No próprio, aqui nas leis vai aparecendo que para se apresentar para o seu ofício de sacerdote, já na consagração e depois constantemente, periodicamente, só o fato de ele se aproximar para oferecer os sacrifícios, ele já tinha que fazer uma expiação por si mesmo. Tá. Então, vamos dizer assim, toda vez, né, que ele se apresentasse ao templo para cumprir o seu turno de serviço ao culto e a Javé, ele já tinha por si mesmo que fazer uma expiação, né? Então, independente até, digamos assim, de ter acontecido ou não, essas ocorrências, por si mesmo, ele já tinha que fazer a expiação. É que no capítulo 22, ele fala sobre a santidade, a necessidade Do dessa sacerdote. purificação do sacerdote. Uhum. Diz a Arão, capítulo 22, né? Isso. Versículo 2 em diante. Uhum. Dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos israelitas, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. E dize-lhes, aí pulando para o versículo 4, todo homem da descendência de Arão, então os sacerdotes e levitas, né? Que for atacado de lepra ou de fluxo, no caso que nós referimos lá atrás, né? Uhum. Não comerá das coisas santas antes de estar purificado. Todo aquele que tocar alguma coisa que um cadáver tornou impura, como aquele que teve emissão do líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com sua própria impureza, de qualquer tipo, enfim. Quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até a tarde, e não poderá comer das coisas santas, senão depois de banhar seu corpo com água. Depois de posto o sol, estará puro e poderá comer das coisas santas, porque são seu alimento. Mas então ele tinha sim que fazer todo esse ritual de purificação, né? Fluxo seminal, então certamente eles se abstinham, né, da relação, eles eram casados e se abstinham, né, de relação, de tocar cadáver, de tudo aquilo que tornava impuro para ele poder participar do ofício. Lembrando um detalhe que aparece muitas vezes ainda em nossa liturgia, que quando fala até a tarde, a mudança de dia, né, para o judeu acontece no pôr do sol. Isso. Então a impureza iria até o pôr do sol, não à noite. Então, o sol se pondo, aquele dia já havia sido Termina um e cumprido, começa iniciava o o outro, ele outro. já estaria automaticamente. Mas o automaticamente está no final da tarde. Se durante a noite ele tem a Sim. relação, ele volta a estar impuro até no outro dia, até na outra tarde. É interessante, eu não quero ficar fazendo pontes, né, dessa época com a época de hoje, mas, de certa forma, há alguma relação aí. Por exemplo, aqui não existia, claro, aquela questão do sacerdote da absolvição dos pecados pela confissão. Sim. Hoje nós temos isso. Então, é claro que a confissão também se exige, se impõe ao sacerdote de hoje, né? Então, é claro que os sacerdotes hoje nem têm mais, não é tanto aquela obrigação de dizer, vai confessar porque tem pecado. Não, às vezes eu me lembro daqueles santos que faziam suas confissões diárias, porque considerava que qualquer modo de pensar, de agir, de sentir, já poderia estar até voltando a estar impuro ou incapaz, ou então não está indigno diante de Deus, né? O sacerdote teria também essa mesma preocupação, quem sabe buscando a confissão para ir cada vez mais se purificando, se tornando mais digno para estar diante daquela celebração, diante daquele altar, que é uma oferenda que se faz de Jesus com seu próprio corpo, né? Então, eu faço essa ponte. Naquele tempo não tinha confissão, mas tinha todos esses rituais com a apresentação Exato. das ofertas. E hoje nós temos, então, as confissões que substituiu esse ritual antigo,
né? Eu tenho um padre amigo meu, padre José da Cruz, e acho que ele está em Rondônia, se não me engano agora, militar. Uma homilia dele eu não me esqueço. Ele dizia assim que o confessionário é a lavanderia da alma, né? E aí o que nos faz remeter? Lembra ali o Antigo Testamento, com todo o ritual de purificação, né? E sacrifício nós não temos, porque o sacrifício de Nosso Senhor, ele foi de uma vez por todas, né? Ele é eterno. Mas então, de certa forma, eu acho que é isso que você está fazendo essa analogia. Hoje, esse banho de purificação que o judeu tomava, a gente Isso. o toma, e isso vale para o sacerdote, vale para todos nós, né? Para o povo de Deus, no confessionário. Então, na confissão, nós temos aí a lavanderia da alma, né? Que vai nos tornar alvos mais que a neve, como diz o salmista lá no Salmo 51, né? E eu entendo assim essa sua analogia. É interessante. Nós estamos estudando aqui o capítulo 15 do livro do Levítico. Acabamos de ver, então, a questão dos impedimentos, as impurezas sexuais cometidas por parte do homem. Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos para exatamente entender como eram cometidas as impurezas por parte da mulher. Até daqui a pouco. Ok, voltamos estudando esse maravilhoso tema a respeito dessas impurezas sexuais, para que a gente pudesse entender. Eu vejo que hoje até as impurezas sexuais acabaram, não existem, gente. Diante de tudo isso aqui, eu fico me questionando como antes era exigido e como hoje tudo é permitido. Mas vimos no primeiro bloco as impurezas sexuais do homem, agora vamos ver as impurezas sexuais da mulher. Vai dizer a partir do versículo 19. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um imóvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar ficará impuro até a tarde. Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ela se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou se as suas regras se prolongarem, estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza em que esteve durante o tempo das suas regras. Assim, será para todo leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo, como foi para o leito em que se deitou quando das suas regras. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando estiver curada do seu fluxo, contará 7 dias, e então ficará pura. No 8º dia, tomará as suas 2 rolas e 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, fará o sacerdote sobre ela, diante de Yahvé, o rito de expiação de seu fluxo, que a tornou impura. Vou fechar a conclusão que vai dizer: advertireis os israelitas a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem que tem um fluxo, daquele que se torna impuro
devido à emissão seminal, da mulher quando da impureza das suas regras, a respeito do homem ou da mulher que tem um fluxo, e a respeito do homem que coabita com a mulher impura. Meu Deus, eu fico assim, haja dinheiro para comprar uma rolinha todo mês, 2 rolinhas. Uma para pagar o pecado e outra para espiar o pecado. Então, gente, eu fico imaginando, não foi à toa que Jesus ficou revoltado. Lá estou eu saindo daqui e voltando lá. Não foi à toa que Jesus ficou revoltado e destruiu aquele templo. Virou bancas, quebrou objetos, derramou moedas, porque isso era uma fonte interminável de riqueza para esses sacerdotes. Pobre da mulher, nasceu para menstruar. Quando chegava então a vida em que ela estava livre da menstruação, graças a Deus entrei na menopausa, agora eu vou parar de gastar dinheiro, de oferecer pombinhas. Aí você me faz lembrar um acordo que existia entre os sacerdotes, sumos sacerdotes e o Império Romano, né? Acima do templo existia a chamada Fortaleza Antônia. Sim. Que ficava ali controlando todo o fluxo das pessoas ali no templo, não é? E outra coisa que nos faz lembrar também é o comércio que havia dentro do templo, Sim. né? Porque tinha ali os cambistas que transformavam o dinário em dinheiro judaico, porque só podia ser moeda judaica dentro do templo, então os cambistas faziam esse serviço. E era um verdadeiro... Os vendilhões. Tinha os vendilhões do templo. Por quê? Porque quem era mais abastado levava novilho para o sacrifício. Quem era mais ou menos levava lá uma ovelha, cabrito. E quem era pobrezinho, que nem José e Maria, levava pombinha. Mas tudo tinha que gastar, porque tinha lá os vendedores com as gaiolinhas, já com as pombinhas no jeito, né, para vender. E aí nos lembra a atitude de Jesus, né, diante disso, quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? Vocês fizeram da casa de meu, ou melhor, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio, né? Então, nos faz lembrar isso. Se bem que me parece que a intenção na época que foi feita a lei não era transformar em casa de comércio, mas sim preservar a pureza ritual. A intenção era boa, mas com o desenvolver da história, os homens, né, que praticavam o judaísmo da época acabaram transformando tudo em um grande comércio. Mas a intenção inicial era justamente essa, porque Deus é santo, né? Deus é puro. Então, para eu poder participar ativamente do culto, eu deveria também passar por um processo de purificação para eu não morrer, porque ele diz em certa altura, o autor vai dizer, né, que como Deus é santo, se eu me aproximar de Deus com esse estado de impureza, eu vou ter a morte, se não morte física, mas morte espiritual. Lembrar os 2 filhos de Arão, que porque usaram fogo impuro foram exterminados, né? Então a coisa era feia. A ameaça era muito grande, né? Isso. E existe um agravante que está nas entrelinhas do que já foi falado, lembrando o comércio no templo, quando Jesus entra e expulsa o pessoal, é que aqui, veja bem, que estabelece, né, os sacrifícios, mas a pessoa normalmente, até então, antigo, levava do seu próprio rebanho, se tinha rebanho, levava ou pegava suas pombinhas, enquanto que no tempo de Jesus, não sei dizer ao certo desde quando, era obrigado a comprar no templo. No templo, isso. Não podia trazer de casa, para evitar exatamente que não fosse puro o animal também, assim por diante, mas evidentemente que o interesse econômico ali das famílias sacerdotais era uma exploração muito grande da lei, né? Uma coisa também que eu percebo aqui, que criava até um certo preconceito a respeito da mulher, era ela no período menstrual, onde ela sentasse, ninguém podia sentar. Ou, coitada dessa mulher, ela passava o dia inteiro em pé para não perder os móveis da casa. Tinha que ter um móvel separado para ela, que ficasse reservado para ela. A cama mas veja dela. bem que no caso da poluição do homem, também o móvel ficava impuro, se caso fosse, né, derrubado ali. Né? Então Agora, não é só da mulher. O que agrava, que já falamos um pouco em relação à mulher,
é que enquanto a poluição do homem, né, só torna impuro até a tarde, a menstruação da mulher, os 7 dias, ou então os demais Exatamente. fluxos. Mas já falamos, né, a gonorreia no homem também dava 7 dias e uma relação sexual com a mulher menstruada também dava 7 dias para o homem. Mas em todo caso existe essa disparidade. E o que acontecia, como já foi colocado assim, entre aspas, né? Além de ter pombinha todo mês para oferecer, a mulher ficava pelo menos quase metade do mês sempre impura, né? Porque entre os dias da menstruação, que não é um dia só, né? E mais o período de 7 dias, dá mais de 10 dias, né? Aham. Que ela vai estar impura e não pode se aproximar então do culto. Sem contar os períodos em que ela estava pronta para a gravidez, ela estava fértil e que já o engravidava. Era muito comum naquela época ter 12, 15, 20 filhos, Exato. porque não existia um controle da natalidade, não se tinha esse conhecimento suficiente, né? Então, era uma coisa que não tinha fim. Realmente, para a mulher, era altamente desgastante ser mulher. Ela ficava afastada do templo uma boa parte da vida, Da né? vida. E no parto era 40 dias. Sim. 40 dias se fosse menino, 80 dias se fosse menina. Né? E aí a gente começa a pensar aqui no Marcos, capítulo 5, no versículo 25 seguintes. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera na mão de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque dizia, se ao menos tocar nas suas roupas, serei salvo. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Então, assim, a gente pensa aqui a situação dela, porque ela vivia constantemente impura, então ela não poderia estar ali no meio da multidão, porque aquela multidão toda estaria ficando impura. Ela não poderia tocar Jesus pela lei, né? Pela lei do Levítico, porque teoricamente Jesus ficaria impuro, né? E esse sofrimento era tanto que fazia 12 anos, mesmo o número a idade da filhinha do Jairo, né? Isso. Que era o chefe da sinagoga, ela 12 anos estava sofrendo, né? Com essa enfermidade. Agora uma questão que me vem à mente agora é algo assim, quem fazia o policiamento dessas interdições, dessas proibições, dessas impurezas? Ou a pessoa era uma pessoa muito justa, muito honesta, se prontificava a dizer, eu estou impura, vou ao templo, ofereço. Ou então a maioria burlava essas leis, porque ele sabia se fosse admitir a sua impureza, ele ia ter que levar um preço a pagar. 2 pombas, uma pela expiação, outra pela oferenda. Mas ia pela consciência, né? Porque ele tinha que dizer impuro, Não, impuro. isso o leproso. Isso no caso do leproso. Mas no caso da mulher, por exemplo, a mulher ia... Vamos supor que o homem fosse aquele que ele trabalhava como guia de uma caravana de camelos. O cara ficava 40, 80, 2, 3 meses fora. A mulher, ela menstruava e saía da menstruação, entrava na menstruação, saía da menstruação, ela ia dizer para quem? Ela não ia dizer para ninguém. Porque não tinha aquela vigilância, entendeu o que eu quero dizer? Mas a respeito vigilância, do veja bem, o que o versículo 31 começa ali? Se você se aproxima impuro, você pode simplesmente ser exterminado pelo próprio Javé. Então, era um risco grande demais, primeira coisa, né? Outra coisa que me salta também agora. E assim, eu vejo... você pode estar certa, né? Se o marido não estivesse em casa, quem sabe ela pensasse em burlar, né? Com essa ameaça toda. Mas o marido seria se o marido está sabendo que a mulher está na sua menstruação, ele seria o primeiro a dizer para ela não se aproxima, né, da sinagoga ou não se aproxime do templo. Né? Outra coisa que me vem à mente é o papel de Maria diante de todas essas imposições e proibições a respeito da mulher. Ela veio para ser a mulher pura por excelência, a mulher que vai quebrar todas aquelas imposições de uma sociedade que via a mulher impura em todos os sentidos. Ela não entrava no templo, ela não podia fazer oração, ela tinha que ficar do lado de fora, a mulher não sentava quando estava menstruada, a mulher não deitava, senão contaminava a cama, enfim. Maria vem para ser aquela que quebra tudo isso
e vai ser apresentada, mesmo após o nascimento de Jesus, como aquela que manteve a pureza em si, mesmo cumprindo o ritual humildemente, ela é reconhecida como a mulher da pureza. Dentro da nossa visão atual, né? Veja bem que a gente está colocando sempre no Levítico se trata de pureza ritual, não moral, ou seja, quem é que pode participar do culto ou não. Para nós, a gente não tem esse conceito de pureza ou impureza, né? Para nós, a pureza ou impureza é moral. Então, é diferente uma coisa da outra aqui, né? Se Maria certamente tinha menstruação, como toda mulher, Sim. ela seria considerada impura dentro E dessa ela se visão impunha ao aqui. rito. Ela se impunha ao rito Ela também, cumpria né? Cumpria, claro, tudo que todo tinha o que rito, ser isso. cumprido como São José também. Então, vamos diferenciar, né, É. as duas purezas e impurezas. O que era, né, o Antigo Testamento e o que é para nós. Mas a partir de quando a igreja reconhece, então, a Maria como sempre A pura? partir de quando Os eu não sei. concílios, os concílios Os que concílios. aconteceram, né? Ou foi de Trento, ou foi de Constantinopla. Não, em Foi isso aí. 1854, a Imaculada, né? Então. A declaração do dogma. Do dogma da pureza de Maria. É claro que ela mesma não conseguiu viver o presente da sua pureza, vamos dizer assim. Sim. Né? Ela mesma não pôde tirar proveito dessa libertação, ela se submeteu, assim como Jesus se submeteu a todas as imposições, mesmo sendo homem sem pecado, um homem livre, um homem perfeito, um homem correto, justo, ele se submeteu a tudo isso. É mais para os nossos tempos de hoje, quando voltamos a ver a história, reconhecermos que existem dois padrões que vão quebrar exatamente essas questões aqui das impurezas sexuais, de homem e de mulher. Mas assim, a gente percebe muito claramente a humildade, né, de Maria, porque ela, enquanto judia, ela e São José, ambos eram judeus. Então a gente tem a notícia aí pelos evangelhos da infância, sobretudo São Lucas, que a Sagrada Família sempre foi obediente à lei de Moisés. Então, a apresentação do menino Jesus no templo para circuncisão, a própria purificação de Nossa Senhora, ela não precisava, mas assim também ela foi tomando consciência de tudo mediante a revelação do próprio Cristo, porque São Lucas, ele diz que por 3 vezes ele diz que Maria, ela guardava todas essas coisas, ela observava, né, a revelação ali do menino e ela guardava no seu coração. Então, assim, como Jesus ele foi crescendo em graça, estatura e sabedoria também, porque ele assumiu a nossa humanidade, então ele também teve um crescimento humano. Nossa Senhora era plenamente humana, né? Então ela gradativamente também ela foi, digamos, tomando consciência que ela é a mãe do Filho de Deus. Claro, o anjo revelou que ela seria a mãe do Salvador e tudo mais. Mas cheia de graça. Cheia de graça, ave cheia de graça, ela sabia disso, mas na sua humildade ela nunca se vangloriou de tudo isso, né? Então esse fato dela se prestar ao rito da purificação de Moisés mostra assim a grande humildade. E a obediência dela à palavra de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a Torá faz parte da revelação, a Torá é a palavra de Deus. Então Maria, ela simplesmente obedecia, ela não questionava, Senhor, porque eu sou cheia de graça, por que eu tenho que ir nesse ritual? Não, ela simplesmente, na sua simplicidade, humildade, ela obedecia. E vem contrapor hoje a questão da murmuração, né? Aqueles que não se submetem, aqueles que não aceitam, aqueles que se indignam diante de algumas imposições, murmuram. Maria poderia ter sido uma murmurante, mas foi uma silenciosa diante de tudo, sem questionar, sem querer reclamar, sem reivindicar direito algum. E, na realidade, depois é que a gente vê que tudo poderia lhe ter sido concedido como reconhecimento pela sua grandeza, né? Como exemplo de mulher e exemplo de papel de mãe, né? Criadora e tudo. Muito bem, eu acho que nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a nossos mestres que aqui nos ajudaram a elucidar
e levantaram para nós essas possibilidades. Quer completar alguma coisa, É que padre? nós viemos de rosa hoje para homenagear as Em nome mulheres. das mulheres. É. Louvado seja Nossa Senhora, toda pura, que está aqui Todas representada as pelos mulheres. homens, o reconhecimento dos homens diante da grandeza e da pureza de Maria. Isso tudo depois de nós termos compreendido as exigências que eram impostas diante da sexualidade do homem e da mulher. Então, agradecendo imensamente a todos vocês, a presença, a compreensão, o acompanhamento, o estudo, quero dizer para vocês, temos um compromisso marcado no nosso próximo programa Páginas da Bíblia. Até lá, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.